noite a todos. A graça e a alegria do Senhor Jesus seja sobre todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, por favor, no capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao verso 6 e o verso 17. João 11, de 1 a 6 e o verso 17. Diz assim a palavra: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo em um único rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Essa é a fala de um dos personagens da obra de Ariano Suassuna, diante do seu amigo falecido. O fato, a causa inexplicável, aquilo que é a marca de destino de todo ser vivente, a morte. É interessante, é a relação que o ser humano, que nós temos com esse fato. Eu já falei aqui, volto a repetir. Você já percebeu que quando estamos em um velório, nós somos as pessoas mais humildes do planeta? Já percebeu caminhar no cemitério, no cortejo fúnebre até a sepultura? Observe os passos das pessoas, devagar, cabisbaixos, reflexivos. Agora olha a ambiguidade humana. Passado aqueles momentos, depois da emoção, e as lágrimas secam, nós voltamos aos mesmos de sempre. E vivemos como se fôssemos as pessoas mais arrogantes do planeta. Saímos da condição de humildes e voltamos para condições de arrogantes. Porque, verdade seja dita, apesar de termos notícias e presenciarmos fatos relacionados à morte todos os dias, a ideia que temos é que parece que aquilo nunca vai acontecer com a gente. É só para os outros. E aí nunca pensamos em pedir perdão a quem deveríamos pedir, a quem dar perdão a quem deveríamos dar, a vermos a quem tem tempo que não vemos, a fazer uma visita, dizer um alô. Afinal, nunca temos tempo, né? É interessante essa relação. Outra coisa, aquilo que gera vida, aquilo para nascermos, são pouquíssimas as opções. Da relação de um homem com a mulher, da fecundação do espermatozoide com o óvulo, geram a vida. Pode ser de uma forma natural ou artificial. Agora, já pensou
Olhe a versatilidade da morte. Já viu quantas formas existem de morrer? Afogado, queimado, picado de cobra, devorado por leões, de causas, de tragédias. Ela é versátil. Ela também é democrática. Negro, branco, rico, pobre, careca, cabeludo, baixinho, alto, gordinho, magrinho, idoso, criança. Ela é democrática. Não poupa. Outra coisa interessante ao observarmos essa relação. O mesmo homem que às vezes luta desesperadamente pela vida, é o mesmo homem também que cria formas de matar. Em 1835, Samuel Colt, um americano, a bordo de um navio, olhando o funcionamento da máquina do navio, ele teve a seguinte ideia: eu posso aplicar esse princípio e criar uma arma de fogo, porque até então, as armas de fogo que tinha só davam um tiro, e o cara tinha que carregar. Samuel Colt criou o famoso Colt, o revólver, que agora podia dar de 5 a 6 tiros. Interessante que o slogan dele era o seguinte para vender as armas. Abraham Lincoln tinha abolido a escravatura nos Estados Unidos. E aí, qual era o slogan de Samuel Colt? Abraham Lincoln tornou todos os homens livres. Samuel Colt tornou-os iguais. Agora cada um tinha um revólver na mão. Podia ser fraco, forte. Um agora podia matar o outro. Em 1861, Gatling, outro americano, criou a metralhadora. Se o revólver de Colt mata 5, a minha arma vai matar 60 de uma rajada só. E ele criou o sistema Gatling, que é aquela metralhadora que a gente vê nos filmes, que quando o cara sobe na carroça do Velho Oeste, que ele começa a girar aquela manivela. Aliás, é o ápice do filme, é aquela cena que todos nós ficamos esperando. Depois ficamos horrorizados quando vemos a notícia de que alguém foi assassinado. Vibramos no cinema com a morte e ficamos horrorizados quando nos deparamos com a realidade. Existe um míssil chamado míssil de cruzeiro, que ele, na sua ogiva, tem um poder destrutivo de 25 bombas atômicas. E ele pode percorrer uma distância de até 6.000 quilômetros. Basta para isso o operador jogar as coordenadas. País, Brasil. Estado, Espírito Santo. Cidade, Cariacica. Foi. E ele viaja com uma precisão cirúrgica. Pode cair sobre as nossas cabeças e varrer Cariacica do mapa. Mas não se preocupe. A prefeitura disse que essa semana ainda inaugura o sistema de defesa antimísseis aqui na cidade. A base vai ficar ali pelo alto, do parque infantil. Podem ficar despreocupados. É o poder do homem de matar em massa milhões de pessoas. E quando ela bate a porta, inclusive, sinistro esse título. Isso quando ela bate. Às vezes ela arromba a porta. Às vezes ela é educada. Às vezes ela já chega arrepiando. E o que fazer diante disso, dessa realidade que é a experiência mais traumática para o ser humano? O texto que você acabou de ler aí fala da ressurreição de Lázaro. João 11. Jesus está aqui há poucos dias da sua crucificação. É interessante observar, nesse texto aqui, nesse capítulo, algumas informações são necessárias. Primeiro, esse aqui é o último grande milagre de Jesus, antes da sua morte. O grande milagre público dele é esse milagre,
Uma semana depois, ele é crucificado. Segunda coisa, é o relato mais extenso sobre o milagre de Jesus. Se você for olhar aí, esse relato tem nada mais, nada menos que 46 versículos. Ou se você quiser considerar todo o capítulo, vai até o versículo 57. É o relato mais longo a respeito deste milagre. Outra coisa interessante é que depois que Jesus opera esse milagre, ele se oculta. Olha o que diz aqui o verso 54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Ele se oculta. Jesus já tinha se apresentado como pão da vida, água viva, luz, caminho, verdade e vida. E aqui neste milagre, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. E o que podemos aprender com Jesus neste confronto com a morte? Nessa batalha que parece tão inglória, né? Onde a ideia, em termos do raciocínio humano, é que ela sempre vence. É interessante como nós gostamos muito de duas palavras, né? Eu e meu. Meu e eu. A morte detona com todas as duas. O eu desaparece, o que possuímos não vale mais nada. Todo dia ela diz isso, para todo mundo. Nada é seu, e o seu eu não prevalece. Todo dia a morte diz isso. Só que um dia, ela encontra-se com o único que tem autoridade sobre ela. E é Jesus Cristo. E o que é que ele faz? Antes, durante e depois. Este milagre ele não está aqui registrado apenas para falar de uma condição biológica que foi restaurada. Estava morto, ressuscitou. Não. Os desdobramentos desse milagre são muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Isso aqui não é um show, não é um Deus exibicionista, mas é alguém que vai nos mostrar qual deve ser a nossa fé, como deve ser, em relação a Ele, em relação às circunstâncias adversas. Primeira coisa, meus irmãos, que esse texto nos revela, está no verso 1. Estava enfermo Lázaro. Interessante, sabe o que significa a palavra Lázaro? Deus ajuda. E aí diz que ele estava enfermo. E quando ele estava enfermo, o verso 2 diz assim, Maria, né, e a sua irmã Marta mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. E além de estar doente, tempos depois ele morre. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que quem Jesus ama também fica doente. Quem Jesus ama também morre. O que é que isso quer dizer? Evangelho não é blindagem contra as crises da vida, mas Evangelho é a minha vida em crise glorificando a Deus.
Porque olha o que diz Jesus. O verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tem gente que pensa que o Evangelho é uma blindagem, e que nada, absolutamente nada vai acontecer com ele. Ele se torna um ser inatingível a partir do momento que ele se torna um evangélico. E ele é inalcançável pelas crises. Só que Jesus diz o seguinte: olha, a crise que se instalou na casa que eu frequento, que a doença e a morte chega na casa que Jesus frequentava, ela vai glorificar a Deus. Ou seja, eu não vim para blindar o ser humano contra a crise da sua vida, mas eu vim para que, mesmo com sua vida em crise, o meu nome seja glorificado. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Será que ele queria fazer apenas uma exibição do seu poder? Não. Ele vai nos mostrar, nessa demora dele chegar, é que quem é amado de Jesus, ou por Jesus, também enfrenta crises. Doença e morte chegam na casa que Jesus frequentava. Tanto é que essas coisas às vezes são incompreensíveis, que se você lê aí, no verso 37 diz assim: mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? É fácil criticar as pessoas do verso 37. Mas quanto de nós não pensamos assim, diante das circunstâncias adversas? Outra coisa que o texto ensina é que nós amamos a ideia de um Deus previsível e manipulável que sempre vai atender os meus desejos. Olha a reação de Jesus diante da notícia. O verso 3, mandaram. Uma coisa, meu irmão, é eu mandar alguém. Se eu tenho uma certa autoridade ou alguma intimidade, sou muito próximo, eu posso mandar alguém fazer algo. E aí diz que elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Qual era a ideia delas? Assim que Jesus receber essa notícia, ele virá correndo. Afinal de contas, ele o ama. Ele nos ama. Aí o texto diz assim, mais na frente um pouco, olha a atitude de Jesus, o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E mais adiante, no verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Diante dos meus desejos, diante da minha ideia de um Deus previsível, eu tenho diante de mim um Deus perturbadoramente livre, que ao receber uma notícia, não se abala, não se desespera, não vem correndo, parece até insensível. E para agravar a situação, olha o que o próprio Jesus disse. O verso 14, então Jesus lhe disse claramente, falando aos discípulos: Lázaro morreu. Aí o verso 15 ele diz assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Dá para ficar tranquilo? Dá para moldar um Deus desse? Além de não ir, ainda chega e diz assim: olha, estou até alegre que ele tenha morrido, e de que lá eu não estivesse. Porque se Jesus
fosse baiano, podia até entender. Vai confiar num Messias baiano, aí tem 4 dias e ainda não chegou. Aí até podia considerar isso. Logo vi que da Bahia não vem profeta nenhum. Mas não. Estamos diante de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele não se desespera. A morte pode mudar as nossas agendas, mas a agenda de Jesus não muda por causa dela. Ele é tão poderoso que nem a morte altera a sua agenda. Nós alteramos as nossas, mas Ele não. E o interessante é que a fala dele em relação à morte de Lázaro, como ele transmite aos discípulos. O verso 11, ele diz assim: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus já tinha usado essa expressão em relação à filha de Jairo, e agora ele a usa de novo. E o texto vai nos revelar outra coisa maravilhosa. É que o único que pode despertar o homem da morte é Ele. Morto só ressuscita quando ouve a voz de Jesus Cristo. Isso aqui não é um mero fato biológico. Isso aqui é como Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, alguém que esteja com a vida totalmente destruída, esteja morto espiritualmente, psicologicamente, esteja no chão, totalmente arrasado, porque a vida não tem mais sentido para ele, ressuscita quando eu o chamo. Quando Jesus diz assim: Lázaro, dorme, vou despertá-lo. É o único poder que pode fazer isso. Tanto é que ele chega diante do túmulo, olha o que ele fala. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Porque estamos diante de um Deus tão poderoso, que a morte para ele não passa de um sono. Apocalipse capítulo 1, João tem uma visão do Cristo glorificado, que na mão ele tem as chaves da morte e do inferno. É por isso que ele é o único que pode dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro acordou, porque morto só desperta, só ressuscita quando ouve a voz de Jesus Cristo. Agora uma pergunta que não quer calar. Você acha que quando Lázaro ressuscitou, que tiraram as ataduras dele, o lenço do rosto, ele estava sorrindo? Porque já era 4 dias. Aonde Lázaro estava? A Bíblia não diz, mas me permite pensar. Imagine que Lázaro estava já com Deus. Aí de repente o anjo chega: ó, estão te chamando aí. Aí Lázaro: mas espera aí, é o homem está chamando. Não, mas deixa eu ficar. Não, pode ir. É só eu, só você. Vai lá. Mas por que não? Aí os propósitos dele, aí depois você pergunta para ele: você acha que Lázaro estava sorrindo com um sorriso desse tamanho? Eu acho que não, viu? Eu acho que ele... Pô, mas estava tão bom, Jesus. Calma, depois você morre de novo. Fica frio. Relaxe. Eu fiquei imaginando isso.
Espera aí, será que Lázaro estava onde? Se ele já estava com Deus, será que ele apareceu sorrindo? É de se imaginar. Agora, o texto também diz que já havia 4 dias. E no verso 38, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Essa expressão, agitando-se novamente em si, ela foi traduzida com um certo pudor. Os tradutores tiveram um certo cuidado, não podemos usar essa expressão, porque no grego, isso aqui significa, sabe como é a tradução para o grego? O que o grego quer dizer, no versículo 38? Urrou de raiva. Não, mas espera aí, não podemos usar a expressão em relação a Jesus. Só que não é raiva de Marta, de Maria, de Lázaro, nem das pessoas que estão ali. Por que Jesus tem essa atitude? É em relação à morte. Aquela que Apocalipse descreve que vem montada em um cavalo amarelo. Jesus tem ódio da morte. E ele vai despejar sobre ela a sua ira. Quando ele diz: Lázaro, vem. Ele está dizendo para a morte: obedeça-me, porque você diante de mim está debaixo dos meus pés. Não tem poder nenhum. E aí, quando ele manda tirar a pedra, o versículo 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você já pensou o cheirinho que não saiu de dentro dessa gruta? Agora, o que é que isso significa? 4 dias já morto. O seguinte: não existe ser humano, por mais estragado que esteja, que Jesus não possa restaurar. Não existe. O poder dele é maior que tudo. Não é só ressuscitar um morto depois de 4 dias. É dizer em alto e bom som: para Deus nada é impossível. Quantas vidas, quantos relacionamentos já foram restaurados através do poder de Cristo Jesus? E quando ele diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sai, ele está dizendo: eu posso fazer o impossível. E a atitude de Jesus Cristo, como Deus e como homem nesse texto, ela é fantástica. Porque quando ele se encontra com Maria, ou melhor, com Marta, no verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí, olha o que ele diz para ela. O verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele fala como Deus, sabendo, consciente daquilo que ele ia fazer, do milagre que ele ia operar. Agora, quando ele tem um encontro com Maria, é diferente. No verso 34, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Olha que coisa maravilhosa.
Deus e homem. Para uma, ele age como Deus. Diante da outra, ele age como homem. Ele chora. E isso prova uma coisa. Na história, não houve ninguém semelhante a Jesus, justamente por causa dessas suas atitudes. Porque vamos imaginar o seguinte: se qualquer um de nós aqui tivéssemos o poder para ressuscitar alguém, nos fosse dado esse poder, e você tivesse toda a certeza e consciência do que você ia fazer, eu duvido se algum de nós chorasse. Nós chegaríamos, perguntaríamos: onde sepultaste? Ali. Afastem-se todos. Aliás, nem precisa nem tirar a pedra, deixa que a pedra eu mesmo removo. Sai pedra. E daríamos aquele show. Mas não. A humildade de Jesus aqui é impressionante. Ao ponto de ele dizer assim: tirai a pedra. Ora, quem tem poder para ressuscitar um morto não pode fazer uma pedra mover do lugar? Porque também Jesus quer dizer o seguinte: aquilo que é possível, vocês vão fazer. Agora deixa o impossível comigo. O possível a gente pode fazer. O grande problema nosso é que a gente quer que Deus faça tudo. É aquele cidadão que quer emprego, mas ele acorda meio-dia para procurar. Aí ele não quer milagre. Ele quer uma boa vida. Não, meu amigo. Se você crê que Jesus pode abrir as portas do emprego, acorde cedo e vá à luta. É possível você bater nas portas. Agora, tocar o coração de quem vai lhe empregar, deixe com Jesus. E nessa relação, Jesus e o seu poder, e ao mesmo tempo com humildade, um fato interessante é que ele opera o milagre e se retira. E observe que aquilo que estava caminhando para se tornar uma grande tragédia, um caos, se reverte em algo maravilhoso. Porque na vida da gente é assim: não está bom, fica ruim, piora, transforma-se em uma tragédia, aí Deus age. Porque se você olhar o texto, começou com a doença, Lázaro piorou, Jesus não chega e vai piorando, piorando, até que morre. E aí ele chega 4 dias depois. Tanto é que as irmãs têm o mesmo discurso: se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. A coisa piorou tanto, Jesus, que não tem mais jeito. E Jesus tinha dito antes: eu serei glorificado com uma tragédia. Porque a gente tem essa ideia de glorificar a Deus só com sucesso. Já reparou? Sucesso é sinônimo de que Deus é glorificado nas nossas vidas. E fracasso? A sociedade moderna, ela prega que fracasso é o inferno, sucesso é o céu. Com o evangelho é o contrário. Nos ambientes de derrota, acontecem as maiores vitórias em nome de Jesus. E aí, por isso que ele chega 4 dias depois. Ele vai na contramão da lógica humana. E para finalizar, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma... mas não era um sepultamento? Um velório? Agora é uma ceia. Estão celebrando a vida. O que isso significa?
que toda pessoa que morrer, Jesus vai aparecer e vai ressuscitar? Não. Até porque nós somos muito românticos com essa questão de ressurreição. Imagine você, vamos imaginar aí Jorge, Jader, Daniel, Gils carregando um caixão. E eis que dentro do caixão está o baiano. Aí de repente eu ressuscito. Aí você ouve uma pancadinha assim. Aí quando você olha, dá para abrir aí. Aí, ô, glória a Deus, ressuscitou. Meu amigo, você ia largar aquele caixão. Ia sair vazado. Tá? Mas eu morrer de novo, asfixiado lá dentro. Eu queria ver quem é que ia lá abrir. Você sabe por que isso? A vida que há em Jesus Cristo assusta mais do que a própria morte, que é muito mais poderosa. Porque a gente tem muito romântico esse negócio de ressurreição. Agora, o que significa essa ceia aqui? Porque no mesmo lugar onde antes houve pranto, choro, dor, lamento, desespero, agora eles estão celebrando. A resposta está aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21. O milagre de Lázaro aponta para isso aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O questionamento de Marta e Maria: se estivesses aqui, Jesus, Lázaro não teria morrido. Não tem nenhum poder, nenhuma força. Acabaram-se todos os questionamentos em relação à morte de entes queridos, de pais, de filhos, de mãe, de irmãos, de amigos. Quantas pessoas hoje choram e lamentam isso? Apocalipse capítulo 21 diz que vai chegar o dia em que Deus habitará diretamente conosco. Seremos povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome de Jesus, porque só Ele tem poder para vencer a morte. Crês nisto? Amém.